Palavras podem ser poderosas ou podem valer pouco. O que decide isso é o seu efeito. Da mesma maneira como entendemos quem é Deus ou não. Costumo dizer que a maneira como compreendemos a Deus será a maneira que dirigirá toda a nossa vida. Porém, devemos lembrar que essa maneira pode estar certa ou errada, pois depende da fonte de onde ela busca essa compreensão. Logo, a teologia também pode ser poderosa ou não. Afinal, todos nós fazemos teologia todos os dias, ou seja, todos pensamos sobre a existência de Deus ou não. E como isso interfere em nossas vidas. Mas o que torna correto o pensamento sobre Deus é a sua procedência bíblica e a vida que emerge dele. Viver uma vida conforme Deus requer de nós, neste mundo em que vivemos, não é uma tarefa fácil. Porém, é imprescindível para que vivamos uma vida com sentido e uma vida de serviço e alívio aos demais. Já que todos estamos vivendo no mesmo contexto, nesse mundo, ainda corrompido pelo pecado, onde os discípulos e discípulas de Jesus precisam ser agentes da graça de Deus nesta terra. Eu quero convidar você a ler comigo o Evangelho de João, no capítulo 13, dos versículos 1 até o versículo 20. João, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 20. O texto bíblico do Evangelho de João, capítulo 13, diz o seguinte: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Mestre e Senhor de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a Escritura: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto: quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Tiago e João, em uma outra ocasião, eles aprenderam uma importante lição, quando do episódio em que pleiteavam uma posição no reino de Jesus, conforme nós encontramos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 45. O caminho para a grandeza é a humildade, expressa no serviço aos outros. Jesus ensinou isso aos seus discípulos. Para os nossos relacionamentos resultarem em um caráter à semelhança de Jesus e a comunidade cristã florescer,
Será necessário termos prazer em nos humilhar aos olhos do mundo. Quando servimos uns aos outros, ajudamos de forma prática uns aos outros a carregar seu fardo. Se o nosso compromisso professo com Jesus não nos levar à sua semelhança em nossas ações, estamos zombando dele e não o representamos para o mundo de forma correta. O texto de João 13 nos mostra um momento no ministério de Jesus em que os discípulos entendem o que significa segui-lo. João capítulo 13 descreve algo que Jesus fez na véspera da sua crucificação que os deixa pasmos. E Pedro até se ofende com a atitude de Jesus. Jesus dá instruções aos seus discípulos antes de sua morte, que os ajudarão a transformar o mundo. Mas faz isso de modo surpreendente, por meio de palavras e ações. As circunstâncias eram terríveis. Jesus sabia que a sua hora de morrer havia chegado, que a ira de um santo e justo Deus cairia sobre ele em breve. O justo castigo para todos os pecados dos seus logo o destruiria. Mas então o que é que ele faz? Jesus serve. Ele faz aos discípulos o que eles deviam ter feito com ele. Com uma toalha e uma bacia de água, Jesus começa a lavar-lhes os pés. Quando nossas circunstâncias são difíceis, servir outra pessoa parece um ato milagroso. Mas foi isso que Jesus fez e Ele quer que façamos o mesmo. Nunca devemos subestimar o serviço humilde que uma pessoa faz a outra. É um sinal de que a graça de Deus está operando naquela vida. Em meio à sua maior crise, Jesus serve aqueles que não merecem. Judas logo o trairia. Pedro o negaria. Os outros 10 discípulos logo usariam aquela circunstância adversa para fugirem. Mesmo assim, Jesus se ajoelhou e os serviu. A tentação de usar as minhas circunstâncias adversas como desculpa para evitar o serviço normalmente é grande. Também a grande tentação de avaliar alguém e decidir não servi-lo por achar que ele não merece ou não saberia valorizar a minha ajuda. Romanos 5,8 diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem faz você querer desistir? Quem abusou da sua cota de compaixão? Pensa aí. Jesus quer que você sirva a essas pessoas. Esse tipo de amor é evidência de que realmente cremos no que dizemos crer. Quando servimos os que não merecem, somos transformados e Deus usa isso de modo poderoso. Pense em uma ou duas pessoas que mais tiveram impacto positivo na sua vida. Será que humildade e serviço delas não foram, em grande parte, responsáveis por essa influência na sua vida? Possivelmente sim. Essas duas qualidades nos pegam de surpresa e nos fazem querer tratar as outras pessoas da mesma maneira. Agora, chegamos à parte mais maravilhosa da história contada por João. Lembre-se, Jesus sabia quem era. Estava ciente de sua volta ao Pai. O texto fala isso. Sabia que era o Rei do Universo, que era Deus. Não devia nada a ninguém. Era autossuficiente e não precisava de ninguém. Mesmo assim, ele decidiu se humilhar e lavar os pés dos discípulos. Esse ato maravilhoso seria superado apenas pela humilhação que ele aturou na cruz. Para a nossa cultura, o objetivo principal da vida é subir a escada da autorrealização. Talvez você tenha sido ensinado desde a sua infância isso. Você tem que ser alguém na vida, você tem que subir na vida. Já ouviu essa expressão ou já usou essa expressão? Acreditamos que isso ocorre quando avançamos na carreira profissional, avançamos em um bom relacionamento, mas Jesus nos diz que encontramos sentido quando nos humilhamos. Jesus e seu reino, eles estão em colisão com os valores deste mundo caído e ele nos chama a segui-lo.
Pedro não suporta ver Jesus em posição desprezível de submissão. Não quer permitir que Jesus prossiga. Perceba no texto que o que Pedro falou para Jesus, que ele não queria que o Senhor lavasse os pés dele. Aquela era uma atitude, de fato, de alguém que servia outra pessoa. Somente um servo lavava os pés do seu Senhor. E ali os discípulos estão na presença do Senhor deles, e o Senhor deles lavando o pé deles, que eram servos dele. Jesus então explica o que está fazendo e explica o significado daquilo. Seu humilde serviço ali aponta para o que em seguida ele fará por eles na cruz. Mas em vez de água, o seu sangue é que será derramado. Será o agente purificador que lavará os seus pecados e os transformará em templos do Espírito Santo. O que Jesus diz a Pedro é que, se não se humilhar e não aceitar aquilo que Jesus está prestes a fazer por ele na cruz, Pedro não terá parte dele. Jesus sabe que, se esses homens orgulhosos não se humilharem para receber graça, nunca serão capazes de compartilhar a graça. Você não pode servir a outros se não aceitar o serviço que Jesus lhe prestou. Jesus diz outra coisa surpreendente no versículo 10, e ele está falando sobre o relacionamento deles com Deus. Eles tomaram banho, o que significa que estão em um relacionamento com Deus por virtude da sua fé em Jesus. Em outras palavras, eles foram justificados. Mas Jesus disse que o banho precisa ser acompanhado pela purificação diária, a graça diária da santificação. Não se pode viver da graça do passado. Precisamos da graça de hoje. No mundo você encontrará dificuldades e perseguição. Haverá momentos em que se perguntará se vale a pena seguir a Jesus. Você já se perguntou isso? Eu algumas vezes já fiz essa pergunta. Vale a pena continuar seguindo a Jesus? Mas somente a graça realmente é que nos sustenta, nos fortalece para continuarmos sim entendendo que vale a pena seguir a Jesus, mesmo que na contramão do mundo e daquilo que o mundo tem ensinado. Então será preciso que a obra do Espírito me lembre do meu próprio pecado e da graça que Deus dispõe a mim. Arrependimento e fé devem ser o nosso estilo de vida diário. Lembre-se das muitas vezes em que você, em momentos de autoproteção ou glória própria, deixou de ajudar outras pessoas. O serviço que Jesus nos prestou por meio da sua vida, morte e ressurreição não foi apenas para recebermos perdão pelos nossos pecados ou ter um futuro no céu. Foi também para termos a força diária para mudar o presente. Não recebemos apenas a promessa de uma vida após a morte, mas também de uma vida antes da morte. Lembre-se disso ao lidar e ao se deparar com as realidades do mundo caído e com a ação do pecado que ainda age neste mundo. Tiago, filho de Zebedeu, foi morto por Herodes muito cedo, lá em Atos capítulo 12, versículo 2. João não era mais o mesmo após o derramamento do Espírito, o que pode ser visto nos seus escritos posteriores, por exemplo, na primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 16 a 18. Você percebe a transformação que houve na vida desse discípulo de Jesus, João. O que transformou esse homem? Foi o serviço prático e sacrificial de Jesus na cruz e todas as bênçãos que fluem da sua obra, da obra de Jesus morrendo na cruz por cada um, por cada discípulo, por cada discípula dele. Se há esperança para discípulos como João, há esperança para nós. Ele foi perdoado e preenchido com o Espírito. Assim é a vida de cada um dos seguidores de Jesus. Deus prometeu protegê-lo e cuidar dele nessa vida. E algum dia libertá-lo de todo o pecado para que pudesse amar o Pai, o Filho e o Espírito Santo por toda a eternidade. Isso o transformou. Isso é o que nos transforma também. Essas são as boas novas do Evangelho. Jesus veio para que pecadores sejam salvos e iniciem um processo de transformação que terminará na glória. Para isso, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em seus 66 livros, nos dá orientações práticas de serviço aos demais. Por isso,
A Bíblia vai nos orientar para que tudo que fizermos glorifique a Deus por meio das nossas vidas, das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Eu gostaria de concluir essa nossa conversa observando algumas dessas orientações práticas e que precisam fazer parte de nosso dia a dia como discípulos e discípulas de Jesus. A Bíblia nos ensina a imitarmos a Jesus em serviço, nos dedicando a outras pessoas. Veja o que diz Romanos, a carta de Romanos, capítulo 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Isso significa que devemos tratar as pessoas, as demais pessoas, e quando pensamos em um grupo, uma comunidade cristã, tratarmos os irmãos e as irmãs como se fossem parte da nossa própria família, com o amor que existe entre pais, filhos e irmãos. Em Romanos 15, versículo 7, Paulo nos diz também: acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Aqui aprendemos o princípio da aceitação. Discordamos uns dos outros em relação a uma série de assuntos não essenciais para a vida cristã. Muitas vezes essas diferenças se tornam mais importantes e por isso nos afastamos uns dos outros. Cada vez que falhamos em aceitar os outros, perdemos uma oportunidade para servir. Quais convicções secundárias e não necessárias de repente têm turvado o seu relacionamento com outras pessoas? Pensa aí. O que tem às vezes afastado você de outras pessoas? Será que não são coisas secundárias que não têm um valor eterno realmente? Outro princípio encontramos em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, novamente o apóstolo Paulo falando: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando outras pessoas estão lutando, somos chamados a lutar junto com ele. Parte do peso da sua carga deve recair sobre nós. É isso que Paulo está nos ensinando, a levar as cargas uns dos outros. Às vezes a carga do outro está muito pesada nessa vida e quem sabe eu não posso ser um agente da graça de Deus ajudando ele a levar a sua carga. Como esse princípio então mudará o meu modo de usar o tempo, meu dinheiro, talentos e patrimônio? E mais um princípio bíblico prático que nós encontramos em Efésios capítulo 4, versículo 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Um suporte, ele impede a queda, ele sustenta. Suportar os outros significa impedir que eles caiam. Exige atenção amorosa quando seria mais fácil irritar-se. Lembre-se, você também possui fraquezas e traços que podem levá-lo à queda. Você também precisa muitas vezes ser suportado por outros. Outros precisam ser suporte na sua e na minha vida. Para levar as cargas uns dos outros, precisamos de abnegação, altruísmo, humildade, paciência, tolerância, mansidão, etc. E para conseguirmos ter tudo isso, carecemos exclusivamente da graça de Deus, que nos é concedida diariamente para servirmos o próximo. Quer saber se está imitando Jesus? Observe como você tem vivido. Em prol de você mesmo ou em serviço aos outros? Para sermos grandes neste mundo, aos olhos de Deus, precisamos imitar Jesus e sermos humildes. Já lavou os pés de alguém?